falando em hormônios, essa questão, tanto a nível de mental, né, de equilíbrio também, vendo também a parte sexual, mas também mental, é necessário que todo ser humano ele tenha atitudes que promovam, até a atividade física, que promovam o seu equilíbrio hormonal. Mesmo aquelas mulheres, aqueles homens que ainda não estão numa fase de envelhecimento, ainda nos seus 30 e poucos anos, 40 anos, ele mantendo uma atividade física regular e um sono de qualidade e uma alimentação equilibrada, eles vão ter tudo para produzir seus hormônios de forma adequada. O homem produzir a sua testosterona em níveis ótimos, que a testosterona é um hormônio que melhora o foco, a concentração, tem ação antidepressiva e melhora a libido, tá? Melhora a força, então desempenho físico. E no caso das mulheres que também produzem testosterona, essa testosterona também depende desses mesmos estímulos e, consequentemente, esses hormônios eles interferem na atitude mental positiva, de autoconfiança. Se um homem ele tem um nível de testosterona baixo, porque ele está obeso, está com sobrepeso, ele começa a aromatizar, isto é, ele começa a converter a sua própria testosterona em hormônio estradiol, que o homem também pode produzir estradiol quando existe desequilíbrio na sua saúde, com excesso de peso. Então, essa gordura periférica, ela produz enzimas que fazem com que o seu hormônio saudável para o homem se transforme em estradiol, que é péssimo para o homem. Então, ele se torna irritado, impaciente, tem disfunção erétil. Com isso, ele vai ter autoestima baixa, ele vai começar a ter conflitos no relacionamento, porque ele não assume que ele está com essa deficiência. Dificilmente o homem aceita a vulnerabilidade, né? A mulher ainda aceita. Aliás, a mulher vive para aceitar que ela é vulnerável, né? Ela sente dor, ela demonstra dor, ela busca o médico quando está sentindo que não está bem. E o homem, quantos casais? A mulher vai no consultório e ela conta problemas da vida, tanto na parte sexual, mas também até mesmo, doutora, meu marido precisa tanto de também ter esse cuidado, mas eu já falei, mas ele não quer. Por quê? Foi criado, sei que hoje o tema é mulher, né? Mas a gente também, a gente se preocupa com nossos companheiros, né? Nossos filhos, e com a sociedade, né? Porque não existe uma sociedade só de homens, nem só de mulheres. Então, nós precisamos de homens saudáveis e mulheres saudáveis. Então, eles muitas vezes não aceitam que precisam, sim, de um cuidado, e tanto do psicólogo, acho que até existe uma barreira maior do homem, né? Como também do médico, e principalmente quando ele percebe que na área sexual ele já não está com aquela mesma performance e ele não sabe que muitas vezes isso está relacionado com hábitos que não estão saudáveis e que, dependendo dessa roda de saúde, que ele possa cuidar de todas as áreas da vida dele, né? Regularizar tudo, ele vai ficar muito melhor, tanto intelectualmente, profissionalmente, não é? Em termos de projetos, de sonhos, de expectativa de vida, de esperança, né? A psicologia da felicidade, né? Eu acho muito bacana isso, porque a gente deve ter sempre sonhos, esperança, criatividade, propósito, descobrir novas potencialidades. E quando você não quer aceitar essa deficiência que você está momentaneamente, você não está se permitindo superar aquela dificuldade e evoluir. Né? Isso para o homem e para a mulher. E algumas vezes até do ponto de vista psicológico, essa não aceitação, ela pode ser bem inconsciente. Ela pode ter um componente inconsciente. Isso, negação, né? Cultural. E quando se trata das questões sexuais, existe ainda uma conotação mais forte. Porque como as questões sexuais, elas envolvem tabus, preconceitos, então tudo que envolve sexualidade, as pessoas ficam, né, olham com um olhar diferenciado. Para o bem e para o mal, né? Por exemplo, se o podcast fosse sobre sexualidade, provavelmente nós teríamos milhões de seguidores. Porque as pessoas gostam do tema. Milhões de críticas, né? Ontem, inclusive, eu vi uma postagem no Instagram de uma empresa de Campina Grande que distribuiu no Dia da Mulher, o dia oficial, quarta-feira, 8 de março, vibradores. E foram filas em frente à loja para adquirir o seu presentinho. Mas eu imagino isso em Campina Grande. Campina Grande. Campina Grande revoluciona, né? Mas o que tinha de comentário
pesado em relação a essas mulheres, né? Que estavam na fila dos vibradores. Que maravilha, né? Pois é, mas assim, para você ver o quanto essa questão sexual provoca. Sim. Provoca para o bem e para o mal. É porque existe essa tirania de que o homem tem que estar sempre pronto, né? Com a função erétil maravilhosa, e ele na verdade, é a função ativa do sexo. Existe essa percepção na cabeça dele, na cabeça da mulher. A mulher, realmente, ela tem uma manifestação da sua sexualidade muito mais ampla, né? Muito mais, vamos dizer assim, ela é mais lenta, né? Ela não é tanto visual, muitas vezes também existe uma associação de sexo com amor que atrapalha um pouco esse desempenho dela, né, naquele momento. E aí é necessário se falar sobre o tema, né? Para que obviamente as pessoas entendam. E o autoconhecimento aí vai, na questão dos vibradores, ela se permitir conhecer seu corpo. Isso não quer dizer que os homens se sentem ameaçados, sabia? Com o vibrador, acham que a mulher vai substituir, né, o espaço pelo pé, que vai ter ciúme do vibrador. Mas não. Inclusive, o vibrador pode ser utilizado até durante a relação do casal, né? Para que hajam novas experiências, né? As fantasias sexuais, novos caminhos para provocar, nem sempre. Às vezes até o homem pode estar passando por uma fase que não está tão aceso. Então, acho que a maior alegria do casal é quando estar numa relação sexual. E quando a gente fala sexual, não significa só penetração, mas uma sexualidade, um erotismo do casal, né? Que vai começa já do beijo, né? O beijo, eu acho que é a porta que abre o cérebro para você realmente estimular as fantasias e libido. E as pessoas só entendem que sexo é penetração. E, na verdade, a grande maioria das mulheres, ela tem o orgasmo mais pelo estímulo clitoridiano externo, que não depende necessariamente do homem, mas pode ser também com o homem, né? E aí eles acham que estão perdendo o terreno. Então, existe o tabu também, né? Existe totalmente a questão cultural, religiosa aí, achando que é uma coisa altamente pecaminosa. Quando se existe no corpo 8 milhões de terminações nervosas ali naquele pequeno pedacinho que é o clitóris, e que o vibrador ele pode estimular. Olha a informação, 8 milhões. 8 milhões de terminações nervosas. Incrível. Para ser despertadas e responder ao menor estímulo, e aí da forma correta, né? E assim, cabe à mulher conhecer seu corpo e mostrar o caminho para que o parceiro também conheça aquela parte dela e que possa sentir prazer em dar prazer. Porque a mulher sente prazer em dar prazer, o homem sente prazer em dar prazer. Então, o prazer, ele pode ter vários caminhos, né? Mas foi revolucionário, viu? Esse movimento aí em Campina, que coisa. Não esperava que fosse em Campina, viu? Fiquei enciumada. É o maior São João do mundo, né? Já está chegando tudo em Campina. Exatamente. Acho que a gente vai ter que marcar um outro episódio para falar só de sexualidade. Tem muita coisa a desenvolver, né? Mas assim, como a gente está falando sobre os cuidados fundamentais para a saúde integral, é importante a gente integralizar, né, todas as áreas que são importantes para a gente se sentir. É o equilíbrio, né, que você fala. Inclusive, uma das causas mais comuns de busca no meu consultório. Muito. As questões sexuais. A mulher dos 50, ela já começa dizendo, doutora, sim, ela coloca, vou perder meu marido, meu casamento está prestes a acabar, porque eu estou sem vontade nenhuma, a vagina é seca, não tenho lubrificação, socorro, me ajude. Então, assim, precisou dela chegar nesse ponto máximo de falta de hormônio, que já vem começando lá atrás, há pelo menos 3, 5 anos atrás, para ela buscar, né? Então, ela agora está preocupada com a saúde sexual dela em função da preservação de uma instituição que é o casamento, né? Então, ela não se preocupou no prazer pessoal dela, naquele momento anterior que ela não estava mais com vontade, mas ela suportava, e agora ela não suporta mais porque causa dor, causa desconforto intenso. E aí aquilo, ela também, até muitas vezes ela foge daquele momento, ou ela finge que não está doendo, mas ela está se violentando, né? E aí o parceiro percebe e já começa a achar que ela não está mais amando. A dança já não vai acontecer mais, né? Já perde o passo de dança.